A modernidade seria um período crítico de instabilidade social e caos espiritual. Os modernos, por exemplo, aqueles que precederam imediatamente a Saint-Simon, pessoas do Iluminismo, na França, na Inglaterra, tendiam a louvar a modernidade, a ver nela seus aspectos positivos, o desenvolvimento da ciência, da técnica, maior esclarecimento humano acerca de sua condição, sua realidade no universo. Saint-Simon é talvez um dos primeiros a ver, juntamente com os aspectos positivos da modernidade, período de grande desenvolvimento, de progresso, também um período de crise, um período de instabilidade social e de caos espiritual. Por exemplo, as várias modalidades de cristianismo que surgem na Europa. A reforma protestante não divide a igreja em duas, divide-a em muitas. Também o povo, que vivia segundo certas tradições, perde essas tradições. Quando o modo de vida se altera, pessoas perdem a estabilidade. Por isso, Saint-Simon se distingue de outros pensadores de seu tempo, por ressaltar o aspecto caótico e desenraizado da modernidade. Uma época de grande mudança, uma época de grande progresso, grande desenvolvimento, vai ser uma época em que as pessoas não têm mais as suas raízes fixas, elas não têm mais uma tradição a qual se voltar, ou pelo menos essas tradições não são mais aparentemente tão fortes, tão firmes. Não é mais tão fácil saber o que fazer, saber de que modo viver. Saint-Simon considerava necessário superar o período de crise e fazer surgir uma nova época orgânica. Então ele vê a modernidade como um período transitório. Muitos viam a modernidade como a culminância da história humana. Se tem até a ideia de Idade Antiga, Idade Média, portanto, um princípio e um meio. Necessariamente deve haver um fim. Então vai ter uma idade que está no outro extremo, que é a culminância da evolução social, da evolução cultural. Então Simon vê que a modernidade é uma época de transição. Não é possível permanecer na crise indefinidamente. A crise é superada. E ela é superada quando se estabiliza em uma nova época orgânica. Essa nova época orgânica seria governada não pela fé, como foi a época medieval, mas pela ciência positiva. A época orgânica é uma época que tem os seus valores fixos, pelo menos estáveis, ela tem as suas ideias, tem uma tradição que surge e permanece. A época orgânica, a última vivida pela Europa, a Idade Média, era governada pela fé, dominada pela Igreja, a Igreja Católica. A época seguinte, a época orgânica, que virá após a modernidade, para Saint-Simon, será uma época governada pela ciência. O conhecimento científico, o desenvolvimento técnico, ocupará o espaço no espírito humano que antes era ocupado pela religião, pela fé. Inclusive, a ciência para Saint-Simon terá certos aspectos que podemos entender como claramente religiosos, até se desenvolver literalmente numa nova religião, como veremos. Substituindo os papéis desempenhados pelo clero e nobreza no modelo medieval, na nova época orgânica, o poder espiritual estaria com os cientistas, capazes de realizar previsões, e o poder temporal com os industriais e empreendedores. Essa é uma ideia originária dos pensadores cristãos, pensadores ligados à igreja, de que existe o poder temporal, poder no mundo, poder mundano, político, e existe o poder espiritual. E ele é atemporal porque se radica, em última instância, em Deus, na eternidade. O poder temporal, na Idade Média, estaria com a classe da nobreza. Eles governam, eles guerreiam.
e o poder espiritual estaria com a igreja. Saint-Simon pensa que a nova época orgânica que surgirá manterá esses papéis, porém com outras categorias de pessoas os desempenhando. O poder temporal passaria da classe da nobreza, que ainda resistiu na Europa até o período da Revolução Francesa, passaria para a classe daqueles que produzem, para a categoria das pessoas dedicadas à produção, à criação, ao desenvolvimento material, que seriam como os industriais, os empreendedores, até os banqueiros, todo mundo que trabalha, que produz diretamente, seriam aqueles a quem se deveria dar ou a quem se daria o poder temporal, aqueles que o exerceriam no novo estado orgânico, enquanto que o poder espiritual passaria da igreja para os cientistas. O homem não radicaria a sua crença mais em dogmas religiosos, mas no conhecimento científico. Saint-Simon compartilhava da ideia, corrente entre os iluministas, mas inicialmente defendida por Francis Bacon, de que o progresso pode ser realizado através da ciência e técnica, de modo a resolver os problemas humanos. Francis Bacon foi talvez o primeiro a desenvolver essa ideia de progresso técnico-científico. Antes se tinha a ideia de que o conhecimento não é necessariamente útil, ou ele, a maior parte das vezes, não tem uma utilidade prática. O conhecimento era, inclusive, muitas vezes associado à contemplação. Você contempla a natureza, você a conhece. A conhece para quê? Ora, para nada. Para conhecê-la. O conhecer é o que há de melhor. O saber em si mesmo vale. Francis Bacon vê que o saber pode ser empregado enquanto técnica. O saber serve para dominar a natureza, serve para aprimorar o modo de vida humano. Por exemplo, alguém que conheça melhor as plantas pode praticar uma agricultura mais produtiva. É um conhecimento que tem o seu valor por si, mas também tem o seu valor prático. Ele é empregado e melhora a vida humana. E no caso dos iluministas, principalmente, e também de Saint-Simon, tem a ideia de que o conhecimento vai não apenas melhorar, mas ele irá, em algum momento no futuro, chegar a resolver todos os problemas humanos. A ciência um dia irá curar os males do mundo. Por exemplo, aqui nessa imagem, mostrando um médico diante de uma criança doente. A doença foi minimizada pelo advento da medicina, porém um dia, se a medicina desenvolver-se plenamente, a doença deixará de existir ou deixará de ser um mal. Será completamente erradicada ou completamente curável. É a ideia geral de um grande otimismo em relação à ciência e à técnica. Saint-Simon dizia que a felicidade humana dependia da satisfação de suas necessidades físicas e morais, o que corresponde ao fim próprio das ciências, artes e ofícios. As necessidades físicas humanas, necessidade por alimento, por abrigo, necessitam do produto do trabalho humano. Necessita do trabalho do agricultor, do artesão, do trabalho do médico, do construtor. Do mesmo modo, as necessidades que ele chama aqui morais também dependem das artes, ciências e ofícios. Por exemplo, o desejo pelo saber. O saber será criado ou descoberto pela classe dos cientistas, dos filósofos. O desejo por apreciar o que é belo, apreciar a música, as artes plásticas, vai ser fornecido pelos artistas. Então, é a classe que produz alguma coisa que é responsável pela felicidade humana. Segundo Saint-Simon, fora dessas áreas de atuação, ou seja, excluindo-se as pessoas produtivas, só existiriam os parasitas e os dominadores, aqueles que não contribuem positivamente para a felicidade humana. Coloquei aqui na imagem
Um exemplo de parasitas, só que como seria hoje. No tempo de Saint-Simon, não havia tantos funcionários públicos assim, tantas pessoas que dependiam diretamente disso, sem que estejam produzindo algo de valor para a sociedade. Ao longo do século XIX vai se desenvolvendo a burocracia e depois se desenvolve mais ainda no século XX. Durkheim, por exemplo, já nota esse fato surgindo. Pessoas que estão trabalhando, só que elas trabalham devido a algo artificial que é criado, a uma série de regulamentações e leis muito amplas e muito numerosas. Quando ele fala aqui de parasitas no seu tempo, se refere em parte àqueles que existiam no período anterior à Revolução Francesa. Lembremos que Saint-Simon era um homem adulto quando ocorreu a Revolução. Talvez se referindo aqui, então, à classe da nobreza, uma classe que não pagava impostos, não contribuía, portanto, para a manutenção do Estado, e também era vista como uma classe não produtiva, uma classe ociosa. De fato, em várias culturas e em várias épocas se tem essa ideia de que o nobre não trabalha. O trabalho é algo indigno, algo do povo. Porém, a classe burguesa que surge na Europa, a partir da modernidade, a partir do fim da Idade Média, valoriza o trabalho. E também a diversificação da religião cristã. As doutrinas protestantes tendem a valorizar mais o trabalho, a valorizar a produção e até a riqueza, desde que justamente obtida pelo seu trabalho, pela sua produção. E os dominadores aqui, homens como Napoleão, os militares, aqueles que exercem a guerra. A guerra é mal vista pelos positivistas, é mal vista por essa tradição que se inicia com Saint-Simon, que a guerra, primeiro que ela é inútil, não se está produzindo nada, não se está criando nada, e de fato, na guerra se destrói, se tem uma perda econômica. Então, essas pessoas, os parasitas e os dominadores, em nada contribuem para a felicidade humana, e de fato contribuem para a redução da felicidade. Sendo que a felicidade do ser humano, que é aquilo que deve ser buscado, e é aquilo que depende da satisfação das necessidades físicas e espirituais, depende do trabalho da classe produtiva, que vai desde o indivíduo pobre que trabalha numa fábrica, até o próprio dono da fábrica que administra, ele trabalha naquela produção de certo modo. Há também o inventor, o arquiteto, o engenheiro. Todos esses são os que contribuem para a existência humana e para a felicidade humana. Então, Saint-Simon considera que é justo e é correto e melhor que essas pessoas sejam as responsáveis pelo governo. Os estudiosos aqui no sentido não do estudo puramente contemplativo, mas do estudo destinado à atividade prática, os cientistas, os técnicos, esses deveriam conduzir o governo, e não a classe ociosa, a nobreza, e também não a classe dos dominadores, a classe militar, mas a classe produtiva. Aqui estou me referindo a uma classe não em termos econômicos, já que poderia englobar pessoas pobres e ricas, mas classe em termos de sua atividade. Aqui eles se dedicam à produção. Como Saint-Simon está dizendo que a história passa por vários estágios que na verdade se seguem um ao outro, um momento de estabilidade orgânica e depois um momento de crise, ao qual se segue depois outro momento orgânico, porém distinto do que existia antes, deverá surgir um novo tempo orgânico, uma nova época de estabilidade que será distinta da anterior, porém manterá alguma semelhança. Nessa nova ordem social que surgirá, permanecerá, por ser algo constante na existência humana, o poder temporal e o poder espiritual. Só que quem irá exercer serão outras pessoas. A administração dos negócios temporais, aquilo que se refere à vida prática, à vida produtiva, será confiada aos industriais, isto é, aos empreendedores de trabalhos pacíficos que ocuparão o maior número de indivíduos. Quem irá governar, em termos de poder temporal, são aqueles que
produzem mais aqueles que são mais hábeis na produção ou na administração da produção de outros. Então, os industriais, os técnicos, os inventores, engenheiros, esses, os membros mais úteis da sociedade, que realizam trabalhos pacíficos e que melhor organizam o trabalho dos outros, esses devem liderar. Saint-Simon acredita que esta administração, por efeito direto do interesse pessoal dos administradores, se ocupará, em primeiro lugar, de manter a paz entre as nações. A guerra é algo que prejudica o comércio, prejudica a indústria, prejudica a agricultura. É só pensar, por exemplo, em algumas estratégias militares, como a estratégia da terra arrasada, que é quando um exército recua e, para não deixar recursos para o seu inimigo que está os perseguindo, eles destroem aquela terra pela qual eles passam, mesmo que seja terra da sua própria nação. Queimam os campos, destroem os alimentos, destroem máquinas para que o inimigo não use. Tudo isso aí é trabalho humano, é o produto do trabalho humano que foi a muito custo obtido e está sendo destruído por motivo nenhum, por um motivo evitável, sem razão que faça algum sentido. E também pode pensar na Primeira Guerra Mundial, que ocorreria 100 anos após a época de Saint-Simon, Primeira e Segunda Guerra. Um dos principais alvos dos bombardeios eram as fábricas. Não se ataca simplesmente o exército inimigo, se ataca os recursos dele. A Inglaterra, em guerra com a Alemanha, destruía as fábricas da Alemanha. Os alemães tentavam destruir as fábricas inglesas. Isso reduz a capacidade produtiva dessas nações e torna a existência pior para todos. Então, a administração temporal, que é feita pela classe produtiva, não será uma administração que deseja a guerra, porque a guerra é prejudicial para a classe produtiva, na visão de Saint-Simon. Depois se veria que a classe produtiva pode também lucrar com a guerra. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, algumas fábricas dos Estados Unidos, fábricas de automóveis, de aviões, produziram para o exército e tiveram um grande lucro por conta disso, produzindo armas. Então é possível lucrar na guerra. Só que ele vê aqui o prejuízo que a guerra causa. Então, o empreendedor não vai querer que ocorra uma guerra que é sempre inútil. Então, manter a paz entre as nações. E, em segundo lugar, de diminuir o mais possível os impostos, de modo a empregar os produtos da maneira mais vantajosa para a comunidade. Saint-Simon é considerado um dos precursores do socialismo utópico. Precursor porque algumas das suas ideias, na verdade, são ideias liberais. Em muitos aspectos, ele tem um pensamento liberal. Porém, o que ele vai ter de socialismo, nós veremos, será essa ideia de planejamento estatal, só que é um planejamento tecnocrático. Ele não está pregando um Estado grande, um Estado que paira acima dos indivíduos e quer controlar todos os aspectos. O Estado, na visão dele, regido pelos técnicos, irá controlar, de certo modo, a produção, no intuito de aumentar a produção, aumentar a riqueza. E um dos modos de fazer isso é sendo essa administração pequena, porque um grande número de funcionários, um grande número de indivíduos diretamente empregados ali, requer uma alta carga de impostos, o que, por sua vez, prejudica a indústria. Então, a humanidade se torna menos produtiva, menos rica, e não consegue satisfazer as necessidades físicas e morais do ser humano, que constituem a sua felicidade. Então, o governo proposto por Saint-Simon, governo realizado pela classe produtiva, iria evitar a guerra, manter o mais possível a paz e estimular ao máximo o crescimento econômico, sendo um dos modos de realizar isso, mantendo ou diminuindo o máximo possível os impostos. Sendo os técnicos e cientistas os membros mais úteis e necessários da sociedade, a estes deveria caber o governo. Isso é um exemplo de pensamento positivista. O positivismo vai ser mais desenvolvido pelo discípulo
que depois se torna opositor em certos aspectos de Saint-Simon, que é Auguste Comte. Mas nessa ideia geral de Saint-Simon de colocar a classe produtiva, a classe dos técnicos, dos cientistas, dos industriais, como aqueles que vão governar a sociedade, que vão exercer o poder temporal, essa ideia de uma tecnocracia é um exemplo de pensamento positivista. Entenda-se aqui que quando ele diz a classe produtiva, ele se refere à produção de modo geral. Então, por exemplo, um artista, alguém que produz pinturas, ele é um indivíduo que não é ocioso, ele está trabalhando, ele está produzindo. Então, ele não é da classe parasítica. A classe parasítica é aquela que não faz nada, que seria o indivíduo que só vive da sua riqueza. Aquele que é, por exemplo, um banqueiro, a visão de Saint-Simon não é também um parasita, porque ele está trabalhando, ele está realizando uma atividade que tem algum benefício, que tem alguma necessidade para manter o sistema funcionando. Então, ele obtém o seu lucro do seu trabalho. Então, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, governam, na visão de Saint-Simon. Ele usa um tipo de parábola, um exemplo, para demonstrar a necessidade de confiar à classe técnica e produtiva o poder político. Ele diz o seguinte: se a França, onde ele vivia, perdesse imprevistamente os 3.000 indivíduos que desempenham os cargos políticos, administrativos e religiosos mais importantes, o Estado não sofreria dano algum. Será fácil, de fato, substituir estes indivíduos por outros tantos aspirantes que nunca faltam. Então, se você eliminasse da França por algum motivo os 3.000 mais importantes políticos, administradores do Estado e os religiosos mais importantes, o impacto real, o impacto econômico disso seria mínimo ou imperceptível, ou nenhum. A França continuaria tendo o mesmo poder que ela tem, continuaria tão rica ou tão pobre quanto ela era, e a vida das pessoas não mudaria em nenhum aspecto relevante. E também seria muito fácil você substituir esses 3.000 que se perdessem. Colocar, por exemplo, outros deputados, outros prefeitos, governadores, no lugar daqueles que estão lá, seria muito fácil. Tem muitos que desejam ocupar esses cargos e Saint-Simon vê que não é um cargo tão difícil assim, que só uma pessoa excepcional pode exercer. Porém, se a França perdesse imprevistamente os 3.000 cientistas mais hábeis e mais capazes, os artistas e artífices que possui, o dano para a nação seria irreparável. Se perdesse seus 3.000 melhores técnicos, melhores cientistas, melhores artistas e artífices, aqueles que produzem as coisas, se a França passasse por isso, ela imediatamente sofreria um grande dano, se tornaria mais pobre, se tornaria um lugar pior para se viver e também seria algo difícil de reparar. De fato, o dano seria irreparável, porque mesmo quando você conseguisse colocar outros 3.000 no lugar, o que seria difícil, porque grandes cientistas, grandes inventores são raros, mas quando você conseguisse repô-los, os outros países que não perderam os seus 3.000 mais produtivos indivíduos teriam se desenvolvido enquanto a França ficou estagnada ou sofreu uma recessão econômica. Então o dano seria muito maior, seria irreparável. Por que isso? Porque estes homens são os cidadãos mais produtivos, os que oferecem os produtos mais necessários, dirigem os trabalhos mais úteis à nação, a tornam produtiva nas ciências, nas artes e nos ofícios. A nação sem eles tornar-se-ia corpo sem alma. Ele fala aqui homens, né? Já que homens exerciam essas funções no século XIX. Mas são as pessoas mais produtivas, aquelas que de fato contribuem e que contribuem mais para a sociedade. Essas são as mais importantes, então é justo, é correto e é proveitoso que essas governem. Para Saint-Simon, uma sociedade assim governada por esses indivíduos, pela classe produtiva, seria uma sociedade justa, porque
se estaria tendo, em primeiro lugar, a meritocracia, os melhores, que no caso são os mais produtivos, estariam governando, e estes governariam pensando no bem geral e atuando em prol do bem geral. Um industrial, por exemplo, que deseja obter o maior lucro, ele tem que aumentar sua capacidade produtiva, então ele tem que investir em inventos, ele tem que desenvolver técnicas que aumentem a produtividade. Isso irá enriquecer não apenas a ele, mas enriquecerá a nação de modo geral. E a riqueza é a quantidade geral de produtos que existem e que se pode gerar, se pode criar e distribuir. Então, quando você aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, você aumenta a riqueza. Então, você supre as necessidades humanas. Na sociedade perfeitamente ordenada, justa e pacífica que Saint-Simon imagina que há de virá, pacífica, porque, como vimos, a guerra não é de interesse da classe produtiva, a guerra interessa apenas aos dominadores. Essa sociedade não é para ele um ideal ou um dever que deva guiar a ação humana, mas uma realidade futura inevitável, o fim de um processo histórico necessário. Assim como no passado, a época orgânica da antiguidade, após uma crise, deu lugar à época orgânica da Idade Média, após esse período crítico, que é a modernidade, advirá um outro período orgânico. Isso ocorrerá necessariamente, ocorrerá devido à própria ação humana difusa, devido ao progresso que está sendo realizado, devido ao desenvolvimento da técnica, da ciência. Cedo ou tarde, ocorrerá esse fato. É algo necessário. Uma coisa interessante que ele diz também é a ideia de que um dia a Europa estaria unida. Ele fala: há de vir, sem dúvida, um tempo em que todos os povos da Europa sentirão a necessidade de regular os pontos de interesse geral, antes de descer aos interesses nacionais. Então, os males começarão a diminuir, as perturbações a acalmar-se, as guerras a extinguir-se. Mais de 100 anos após o tempo de Saint-Simon, a Europa acabou se unindo, de certo modo, à União Europeia. E as guerras na Europa, pelo menos na Europa Ocidental, findaram nos últimos 70 anos ou mais. Porém, na época de Saint-Simon, final do século XVIII, começo do século XIX, isso aí seria algo muito difícil de crer. Os países da Europa ficavam em guerra constante. A França guerreou com a Inglaterra muitas vezes, ou a França com a Alemanha, com a Rússia, com a Itália. De fato, foi preciso que houvesse as duas maiores guerras da história para que a Europa Ocidental alcançasse uma paz um pouco mais duradoura, pelo menos até agora. A doutrina de Saint-Simon teve grande difusão e contribuiu para formar a consciência da importância social e espiritual das conquistas da ciência e da técnica. Saint-Simon basicamente irá influenciar não só o desenvolvimento depois do socialismo, ainda que o socialismo que vem depois, marxista, em certos aspectos, critique o socialismo que eles chamam de utópico, mas ainda assim sofre influência dele. E também toda a doutrina, toda a filosofia do positivismo. Essa ideia da ciência como o elemento mais importante da sociedade e a ideia tecnocrática de que o governo deveria estar na mão da classe produtiva. Na visão de Saint-Simon, o progresso em direção a uma nova época orgânica, que sucederia à modernidade crítica, seria inevitável e culminaria numa sociedade onde existiria a fraternidade universal. Saint-Simon viveu a Revolução Francesa. Ele viu os ideais que a guiaram teoricamente: liberdade, igualdade, fraternidade, justiça. Ideais que, na prática, acabaram não sendo implementados ou que foram abandonados e substituídos pela barbárie. Ele via a Revolução Francesa como algo importante, algo que tinha um princípio correto, porém que não se desenvolveu corretamente.
E o que surgiria, na visão dele, seria não uma nova revolução que traria esse novo estágio orgânico para a sociedade, mas uma evolução natural inevitável, uma evolução necessária que faria surgir essa nova época orgânica, onde então existiria a justiça e a fraternidade. Ele dizia que os homens devem organizar a própria sociedade do modo que possa ser mais vantajoso para o maior número de pessoas. Essa aqui é uma ideia semelhante à do utilitarismo, representado aqui por Jeremy Bentham. Bentham defendia essa ideia de que se deve buscar o bem máximo para o maior número de pessoas e se deve tomar as decisões tendo em vista esse princípio. Isso aqui na imagem é não uma estátua de Jeremy Bentham, mas o seu corpo foi doado para a universidade por ele mesmo e embalsamado, a cabeça dele e seu corpo embalsamados. De fato, aqui, a cabeça dele é de cera e só o seu corpo é o original. A cabeça preservada, embalsamada de Jeremy Bentham está em outro local. Isso foi um desejo que ele deixou expresso no fim da sua vida. Em todos os trabalhos, em todas as ações, os homens devem se propor o objetivo de melhorar o mais rapidamente possível a existência moral e física da classe mais numerosa. Novamente, ecos da doutrina utilitarista. Aqui o princípio de utilidade de John Stuart Mill, para compararmos. As ações são certas na proporção em que tendem a promover a felicidade, e erradas na proporção em que tendem a produzir o reverso da felicidade. Por felicidade entende-se prazer e a ausência de dor, e por infelicidade, dor e privação de prazer. Uma doutrina até epicurista. Então se deve tomar as decisões, principalmente as decisões maiores, mais amplas, do país, da nação, tendo em vista a maior felicidade para o maior número possível de pessoas, entendida a felicidade enquanto a satisfação física e moral, as necessidades do corpo e as necessidades, poderíamos dizer, do espírito. Na opinião de Saint-Simon, tal preceito nada mais seria que a parte mais essencial da religião cristã, que de tal modo deveria ser preservada. Os seguidores de Saint-Simon, principalmente Auguste Comte, e já o próprio Saint-Simon, têm uma relação com a religião contraditória em certos aspectos. Eles desejam suplantar a religião por esse estágio seguinte do progresso social humano, que seja ou o estado positivo ou a nova época orgânica tecnocrática. Mas, nesse novo estágio, as funções que eram exercidas permanecerão sendo exercidas. Mudam-se apenas quem as exercerá e com base em quê. Então, no caso, assim como se manterá o poder temporal e o poder espiritual, o cristianismo, de certo modo, se mantém, mas não o cristianismo com todos os seus dogmas, com todos os seus ritos, sua tradição. Ele considera que se deve preservar, se deve buscar a essência da moral cristã, querer o bem geral e a paz geral. E ele considera que essa ideia, esse ideal, será alcançado necessariamente com o progresso para um novo estágio orgânico. O positivismo social de Saint-Simon e Comte nasceu da exigência de construir a ciência como base de uma nova ordem social e religiosa unitária. Eles veem a ciência não apenas enquanto algo que permite conhecer e prever e até controlar a realidade, mas como algo que deve ter uma grande influência na vida humana, que deve guiar todos os aspectos da vida humana. A ciência seria sucedânea da religião, na visão desses pensadores, e seria, em vários aspectos, muito semelhante à religião. Para Saint-Simon,
virá uma época em que a filosofia será positiva. Positiva no sentido de basear-se nos fatos, basear-se na experiência, naquilo que pode ser compreendido de fato, naquilo que se origina da percepção da realidade e não de criações metafísicas. E a filosofia positiva será o fundamento de um novo sistema de religião, de política, de moral e de instrução pública. Só em virtude deste sistema o mundo social poderá readquirir a sua unidade e a sua organização, perdidas no período crítico da modernidade, as quais já não podem fundar-se em crenças teológicas ou em teorias metafísicas. Isso aqui será mais desenvolvido por Auguste Comte, mas é a ideia de que advirá um futuro melhor, que será fundado na ciência, a filosofia positiva, que é a filosofia baseada no conhecimento de tipo científico. Isso irá estabelecer as novas bases sólidas em que se fundará a sociedade futura, a qual não mais irá se basear na crença teológica ou na teoria metafísica, que não é possível de se comprovar. Nesta organização fundada sobre a filosofia positiva, dominarão um novo poder espiritual e um novo poder temporal. O novo poder espiritual será o dos cientistas, isto é, dos homens que podem predizer o maior número de coisas. O poder temporal será dos técnicos. Então, a função que era, na Idade Média, da nobreza, do governo temporal, poder temporal, será realizada pela classe produtiva, os técnicos, os industriais, enquanto que o poder espiritual, o poder que dá ao homem um modo de guiar-se na vida, que diz qual é o seu objetivo, que ele deve fazer, como deve viver, esse será exercido pela ciência, pelos cientistas. Estarão no lugar da classe que era a eclesiástica. Para Saint-Simon, o Estado, governado pelos técnicos e cientistas, guiados pelos princípios essenciais da moralidade cristã, seria centralizado e planejado de forma a aprimorar as condições da existência humana. Ele defende o Estado eficiente, o Estado sendo regido pela classe mais produtiva, pelas pessoas mais produtivas, segundo o seu mérito próprio. O Estado cobrará pouco imposto para atrapalhar o mínimo possível a indústria, não se envolverá em guerras, manterá a paz, que privilegia a produtividade, e será centralizado e planejado no sentido de aumentar a capacidade produtiva, aumentar ou melhorar as condições de vida humana, aumentar a riqueza. Aqui um exemplo de um Estado centralizado, Estado egípcio antigo, um governo, uma forma de organização social, caso não se queira usar o termo Estado, o termo moderno, centralizado e encabeçado pela figura do faraó. Na visão do futuro de Saint-Simon, seria encabeçado pela fatia mais produtiva da sociedade. Esse modo de governo, com o planejamento central, realizado por uma classe de especialistas, teoricamente objetivando estabelecer o maior benefício social, seria uma das primeiras formas de socialismo propostas. Notando-se aqui as grandes diferenças entre esse tipo de socialismo, se pode chamar assim, de Saint-Simon, e aquele que será proposto por Marx e que, com alterações, será implementado em alguns países, como aqui nessa imagem, a China. Já que Saint-Simon propõe um tipo de governo com características do governo liberal, pouco imposto, estímulo à produção, governo tecnocrático. O que tem em comum é a ideia de centralizar o poder, centralizar a tomada de decisões, planejar a sociedade e, supostamente, objetivar o benefício mais amplo possível para o maior número de pessoas. Em época anterior, de fato, durante a vida de Saint-Simon, a tentativa de realizar os ideais de pensadores e reformadores sociais havia resultado na Revolução Francesa, com suas propostas humanistas, mas cujos resultados desembocaram em barbárie.
Saint-Simon viu a revolução, ele compreendia os ideais que a guiavam, porém viu o modo como ela desenrolou, a violência crescente, a desordem, o caos. O que ele propõe, então, não é revolução, é evolução. Uma evolução necessária em direção a esse novo estágio de existência humana. As doutrinas de Saint-Simon, assim como outros, como Proudhon, que ficaram conhecidas como socialismo utópico, distinguidas assim por Marx e Engels do que eles chamavam socialismo científico, que era o que eles mesmos propunham, tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal. A criação ou apenas dizer que ela surgiria, que ela viria inevitavelmente. Seus proponentes desejavam expandir os princípios da Revolução Francesa, a fim de criar uma sociedade e sistema econômico supostamente mais racional. No caso de Saint-Simon aqui, principalmente a ideia de que o governo não deve ser exercido pela classe parasítica ou pela classe de dominadores, mas por aqueles que são os membros mais produtivos, mais úteis da sociedade. As ideias de Saint-Simon e seus seguidores incluíam propostas como o planejamento da produção, tanto a produção industrial quanto a agrária, produção agrícola, o fim do direito a heranças e até o fim da propriedade privada. O argumento para defender o fim do direito à herança é a ideia de que você deveria obter a riqueza pelo seu mérito. Os positivistas são meritocráticos, enquanto que a herança é um processo em que você recebe algo sem ter trabalhado para aquilo, sem ter produzido nada, sem ter compensado a sociedade com algo de valor. Você obtém de graça. Então ele considerava isso um tipo de injustiça e algo irracional que deveria ser abolido. A ideia de fim da propriedade, mais em alguns dos seus seguidores. Para Saint-Simon, o critério que deveria guiar a ação do Estado era de cada um segundo sua capacidade, para cada um segundo as suas obras, de modo meritocrático. É possível perceber aqui uma semelhança com aquilo que foi dito por Karl Marx, porém também uma dissemelhança. Ele considera racional e justo que cada um contribua segundo a sua capacidade. Os melhores devem exercer as funções mais importantes. Os melhores em termos de produtividade, os mais produtivos, devem exercer o governo. Os cientistas, também mais produtivos, ou seja, aqueles que descobrem as coisas mais úteis, que preveem melhor as coisas e controlam de modo melhor a natureza, devem exercer o poder espiritual. Aquilo que se irá receber será na proporção do seu mérito. Ele não tinha nada contra a riqueza em si. A riqueza, por exemplo, do industrial que trabalha na sua indústria, que a governa de modo eficiente. Ele tinha algo contra a riqueza parasitária, como a riqueza da nobreza, a riqueza daqueles que não produziam nada, como a daquele que recebe a herança. Esse princípio de Saint-Simon e seus discípulos originaria o socialismo. Porém, no socialismo proposto por Karl Marx, manteria-se a intervenção do Estado, mas se alteraria aquela fórmula para de cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. Se elimina, em parte, essa ideia meritocrática, positivista. Você receberá não de acordo com a sua produtividade, mas de acordo com o tanto que você precisa. De fato, se poderia dizer que no socialismo real que surgiu, na esteira do pensamento de Karl Marx, o governo acabou sendo realizado por aqueles que Saint-Simon odiava, a classe parasitária e dos dominadores. Posteriormente, com o desenvolvimento da teoria chamada socialismo científico, pelo alemão Karl Marx e seu amigo Friedrich Engels, o socialismo originado pelo francês Saint-Simon e por outros contemporâneos seus, passou a ser chamado socialismo utópico. Aqui alguns proponentes das ideias que ficaram conhecidas como socialismo utópico, como Robert Owen, Charles Fourier e Pierre Proudhon.